Olá pessoal, Deus continue abençoando você, sua casa, sua vida, sua família, que tudo possa ir bem para a glória de Deus. Escute sobre isso. Todas as noites, Carlos enfrentava o mesmo terror ao apagar as luzes. Uma sombra intimidadora surgia na parede do seu quarto. A silhueta alongava, parecia observá-lo, crescendo conforme a noite avançada. Para evitar, Carlos desenvolveu rituais elaborados. Ele dormia com a luz do corredor acesa, posicionava-se de costas para a parede, cobria completamente com lençol, mesmo em noites mais quentes ele fazia isso. Certa noite, durante um apagão, Carlos foi forçado a usar uma lanterna. Movendo a luz dessa lanterna pelo quarto, percebeu que a sombra que assustava era apenas a projeção do seu casaco quando a luz batia, pendurado na parede. Aquilo por tanto tempo o atormentava, era apenas um objeto comum, transformado pelo jogo de luz e sombra. Ele assustado porque a sombra batia no casaco e ali aquele casaco refletia sobre ele, e isso por muito tempo ele ficou dessa forma, sofrendo com esses medos. Nossos medos mais profundos, quando finalmente confrontados com a luz adequada, frequentemente revelam-se muito menos ameaçadores do que imaginávamos. Às vezes a gente olha para os nossos medos em um olhar assustados, mas tudo isso é uma falta de claridade. Porque quando nós olhamos numa claridade frequente, a qual nos dá a condição de observar com mais nitidez o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai perceber que esse medo todo não é tão grande assim, não é uma dificuldade tão pesada, tão terrível, a qual nos leva ao estado de medo, de pânico, de pavor, lembrando que a luz adequada é muito necessário para nos chegar à claridade. O próprio Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Mesmo nos momentos mais difíceis, de escuridão, de trevas, de angústia, é possível, ainda que esteja no fundo do poço, enxergar a luz, encontrar a luz verdadeira. Isso é necessário para ter uma vida saudável, com claridade espiritual, claridade física, claridade psíquica, e o Senhor Jesus vai lhe dar isso. Creia nisso. Ainda que as sombras da vida, os temores, tentam lhe abater, lhe ofuscar, lhe colocar medo, lhe assustar, creia que a claridade, a luz verdadeira se chama Jesus Cristo. Por quê? Uma sombra em sua vida, um medo que parece grande, é indefinido. Isso mesmo, é indefinido. Escreve-o em detalhes, observe isso. Escreve-o em detalhe e depois questione: o que aconteceria se eu iluminasse essa sombra com fatos e perspectiva? Já analisou isso aí? Se você parar um pouco para analisar a situação em que está vivendo, essa sombra que tenta lhe cobrir, você pegar ela e fazer um questionamento ou iluminar ela, essa sombra, com fatos, com realidades e perspectiva, você vai perceber que as coisas irão melhor e que essa sombra, essa escuridão, este medo tão grande que você tem enfrentado, isso é muitas das vezes projeções do escuro. Mas neste momento digo para ti: receba a luz de Cristo, a claridade do Senhor, e analise a situação e vença todos os temores, que Jesus está ao seu lado. Deus abençoe, em nome de Jesus.